Estimados líderes, estimados consultores, irmãos e irmãs que nos apoiam e nos ajudam no trabalho de Templo e História da Família na Estaca Lages. Eu vou apresentar para vocês o nosso plano de ação deste trabalho para o ano de 2023. Nós temos uma demanda de entrada e saída de irmãos nesses chamados, tanto na Cidade Socorro quanto no Quórum de Eldres e na Estaca. Eu resolvi apresentar esse plano para vocês de forma comentada. Vamos lá, vamos começar por uma citação aqui do presidente Nelson. O templo é o objeto de toda atividade e realização na igreja. Gravem bem isso. Todos nossos esforços de ministrar, proclamar o Evangelho, aperfeiçoar os santos e redimir os mortos convergem no Templo Santo. Nós vamos voltar a falar sobre isso no decorrer aqui. Vamos começar. O que nós fazemos no trabalho de Templo e História da Família? Primeiro, ajudar todos os membros da Estaca Lages a fazerem convênios e receberem as próprias ordenanças do templo. Ponto final, isso é simples. Segundo, ajudar todos a descobrirem seus antepassados falecidos e realizarem as ordenanças por eles no templo, para que possam fazer convênios com Deus. Simples também e direto. E, terceiro, ajudar todos a frequentarem o templo regularmente, para adorarem a Deus, realizarem as ordenanças por seus filhos, receberem orientação divina e receberem as maravilhosas bênçãos advindas do trabalho do templo. Por quê? Unir as famílias, fazer convênios e fortalecer as pessoas. Eu quero enfatizar esse terceiro parágrafo aqui. Cada filho ou filha do Pai Celestial envolvido com as atividades do templo e história da família terá seu testemunho fortalecido. Pessoas com testemunhos fortalecidos estarão sempre aptas a cumprir com os convênios e mandamentos do Senhor e compreenderão a importância de servir na igreja como líderes, fortalecendo outros irmãos e irmãs e, consequentemente, ajudando o reino do Senhor a crescer na Estaca Lages. Quando nós ajudamos alguém a fazer o trabalho de Templo e História da Família, essa pessoa vai ter oportunidade de ter experiências espirituais. Tendo experiências espirituais, ela vai ter um testemunho mais forte. Tendo um testemunho mais forte, ela vai ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo. Porque ela vai sentir a necessidade disso. Sentir a necessidade de compartilhar. Nesta tela, eu vou demonstrar aqui qual é o foco que normalmente os irmãos da igreja têm, a maioria, e o foco que nós devemos ter. Observem, aqui são os pontos de interesses no nosso dia a dia. Temos aqui interesses, distribuímos o nosso tempo cuidando de nossa casa, das coisas que a gente gosta, como carros, viagens, nossa família, nosso lazer, amigos, trabalho, estudo, o templo, nossos chamados na igreja, nossos estudo das escrituras e tudo mais. Então, isso aqui tudo são os nossos interesses, entre outras coisas que podem acontecer. Cada pessoa tem os seus pontos de interesse distribuídos aí. E aí, isso aqui vai tomando a nossa atenção e o nosso foco. O problema aqui é que não existe uma prioridade. A gente vai dando foco a essas coisas à medida que o tempo vai sobrando. Eu acho que é isso que vai acontecendo. Sendo que o que deveria acontecer é isso aqui. Eu estou aqui embaixo, a minha família vem em primeiro lugar, e aí o templo. Okay? As outras coisas aqui são importantes? Sim, são muito importantes. Mas elas são acessórias, elas são secundárias e elas vão ser consequências. Então, se eu cuido bem de mim, cuido bem da minha família, e o foco que eu dou ao templo, tudo isso aqui se desenvolve naturalmente. Esse é o foco que deve acontecer.
Para quem? Quem são as pessoas envolvidas no trabalho de Templo e História da Família? Olhem só, na estaca, a presidência, somos conselheiros, presidência dos rapazes, todas essas pessoas aqui, da mesma forma nas alas e ramos, ok? O que normalmente deve acontecer é que nós temos aqui as 4 áreas de atuação da igreja: cuidar dos necessitados, conhecer o Evangelho, viver o Evangelho e unir as pessoas. Então, o THF está mais envolvido aqui com unir as pessoas. Lembram que antes tinha as 3 missões da igreja, que era proclamar o Evangelho, redimir os mortos e aperfeiçoar os santos? Então, conforme o novo manual da igreja, isso não existe mais. Agora são essas 4 áreas aqui, são essas 4 missões. Só que ainda nós trabalhamos muito individualmente. A parte da conhecer o Evangelho, que é a missão, a parte da missão dos missionários, de referências, a parte em que o líder da missão da ala ou da estaca cuida, trabalha muito individualmente e distante do trabalho de Templo e História da Família. Né? Ou seja, essas 4 áreas aqui, elas existem na igreja, elas são cuidadas, mas individualmente. Cada um no seu ladinho, cada um no seu quadradinho. Nós precisamos unir e trabalhar em conjunto. Tudo, todos juntos. Ok, então o plano de ação onde acontece? Em todas as unidades da Estaca Lages e quando? O ano de 2023. Quanto? Aqui são as nossas metas, irmãos. Muito importante para isso. A presidência diária nos passou para o ano de 2023 600 membros encaminhando pelo menos um antepassado ao templo. Esse encaminhando pode ser imprimindo uma papeleta de ordenança, imprimindo dentro desse período, ou compartilhando lá com o templo. Então, vocês sabem que tem muitas ordenanças que a gente não consegue ir ao templo, levar todas elas, principalmente quando se trata de investidura, né? Porque não se consegue fazer muitas no mesmo dia. Então, encaminhar isso é importante para o templo. Temos que ajudar 600 irmãos e irmãs da estaca a fazerem isso este ano, ok? Não são 600 nomes de antepassados, irmãos. Cada irmão fazer pelo menos 1, 2, 3 ou quantos quiser. Se tiver algum irmão que queira mandar 1000 nomes ao templo, não tem problema, né? Mas só vai ajudar com a meta o primeiro nome que a pessoa enviar no templo. Isso aqui também é importante. 100% dos membros conversos e batizados, né, durante o ano precisam iniciar sua árvore familiar e encaminhado ao templo pelo menos um nome de antepassado. Isso aqui, essas 2 primeiras aqui de cima, nós precisamos alcançar este ano. Né? Muito importante. Precisamos aqui, então, também como consequência das outras de cima, se nós trabalharmos bem com essas metas aqui de cima, aqui embaixo vai ser uma consequência. Pessoas na reunião sacramental, na média do trimestre, no último trimestre do ano de 2023. Então, lá no relatório de frequência, precisamos ter 650 pessoas de média na frequência da sacramental na estaca. Precisamos contactar, né, 250 pessoas inativas, visitadas e acompanhadas com suas contas de membros ativas com a árvore familiar iniciada, enviando pelo menos um nome de antepassado ao templo. Isso é possível, irmãos, e eu vou mostrar aqui para vocês como isso é possível. Aqui está as metas distribuídas por cada unidade. Ok? Então vamos lá. Essa primeira coluna aqui, ó, é a frequência média na sacramental no 4º trimestre de 2022. Ok? Nós tivemos 479 pessoas frequentando a reunião sacramental na estaca toda. A meta PIT significa pessoas enviando um antepassado ao templo. Então, aqui nós temos a meta de cada uma das unidades. O total aqui fecha 600. A meta agora da frequência, né, na sacramental.
84, 90, 70 de cada uma das unidades aqui, ó. Fechou 650. Tá, mas aí vocês vão dizer assim, tá, mas o que tem a ver a frequência da sacramental com o THF? Lembra, irmãos, precisamos trabalhar juntos, unidos. Essa meta aqui, irmãos, é a meta do THF para a frequência. Então, nós precisamos ajudar a nossa estaca e as unidades a atingirem essas metas aqui. Nós do THF, ok? E aí, meta de reativação aqui, ó, meta de contactar membros inativos, né, ou menos ativos, em cada unidade aqui, ó. Fecha com o número ali na tela anterior. E aqui nós demos, né, as metas por mês, né? Olha só, não é uma coisa difícil. Então aqui, por exemplo, ramo de Pomeia teria que contactar um membro afastado por mês. Essas metas, irmãos, tanto da frequência quanto do pitch, elas são baseadas nessa frequência do ano passado aqui, ó. Este gráfico, irmãos, é do ano de 2022. Ó, ano 2022 aqui, ó. Das pessoas que enviaram nomes ao templo. Nós fechamos o ano com 429 pessoas, né? Observem só. A nossa meta para 2023 é 600. Então, nós temos que correr atrás, irmãos, de 171 pessoas na estaca toda. Onde nós vamos encontrar essas pessoas? Aqui embaixo. Ó. Crianças de 8 a 11 anos de idade também podem fazer esse trabalho, enviar nomes ao templo. Isso não foi feito em 2022. Também, em 2022, os membros novos, conversos, não foram ajudados. Em 2022, nós tivemos 56 pessoas batizadas na estaca toda e que elas não tiveram as suas árvores iniciadas. E aí também nós temos que correr atrás dos membros inativos. Nós corremos atrás dos membros inativos e ajudarem ele e usarem o THF como motivo para encontrá-los e trazê-los de volta para a igreja, eles voltam. E aí nós vamos ter, e olhem só como é interessante, nós vamos ter batismos, famílias inteiras que têm filhos já maiores, que ainda não foram batizados, que se afastaram quando os filhos eram crianças, e assim por diante. Nós vamos ter aqui uma fonte de membros de referências e de batismo muito interessante. Os missionários vão adorar essa ideia. Olhem só uma curiosidade. O ano passado, nós tivemos 548 pessoas acessando o Family Search. Dessas 548, apenas 429 enviaram nomes do templo. 119 pessoas acessaram o Family Search e não fizeram nada. Ok? Precisamos ajudar essas pessoas a fazerem alguma coisa. É muito simples fazer isso. Encaminhar um nome ao templo, irmãos. Como nós vamos fazer esse trabalho todo, irmãos? Primeira coisa, reuniões rápidas de coordenação do THF. Essas reuniões elas acontecem nas alas e ramos após as reuniões de domingo. Você vai lá, reúne todo mundo numa salinha, todos os envolvidos, né? Essas pessoas que estão aqui embaixo, ó, todos os envolvidos. Não precisa nem sentar, pode ser 5 minutinhos, irmãos. 5 minutos de reunião. O que vocês vão perguntar para... O que o líder de THF, que é a pessoa que preside essa reunião, ele vai fazer? Ele vai fazer essas 3 perguntinhas para as pessoas. O que a pessoa fez, o que a pessoa vai fazer e qual a dificuldade que ela encontrou. Pergunta isso para cada pessoa que está na reunião. E as pessoas vão responder. Olha, essa semana eu encontrei fulano de tal e combinei com ele de ir na casa dele. O que vou fazer? Bom, eu vou na casa desse fulano de tal dia. Encontrou alguma dificuldade nisso? Talvez eu tenha que pegar a carona com alguém. E aí já resolve esse problema ali na hora. Ok? Rápido e simples. Outra coisa muito importante, irmãos, usar as planilhas de acompanhamento individual.
ok? Nós não temos não tem nenhum relatório na igreja que diga assim, quais os nomes das pessoas que já enviaram nomes para o templo. Não tem. Isso é confidencial e a gente não pode emitir relatórios assim. Essas planilhas aqui também são confidenciais, elas não podem ficar por aí, né? Porque pode constranger alguém. Mas nós precisamos ter um controle de quem já ajudamos a enviar um nome para o templo. Essa planilha é uma planilha online, né? Todas as pessoas recebem um link ali pelo e-mail, é só me mandar o e-mail que eu autorizo o acesso, e aí vocês vão escrever lá informações, né? Informações como o nome, a situação da pessoa, data de nascimento, vão colocar o número de membro. Se vocês quiserem até colocar a senha e o nome de usuário ali da conta do Family Search para ajudar, porque tem muitas pessoas que precisam ser ajudadas dessa forma. Por exemplo, as pessoas de idade, né, nós temos alguns irmãos aí que são muito de idade avançada, não têm nenhuma habilidade com a tecnologia de informação, então nós vamos ter que fazer isso por elas. E elas não conseguem nem sequer guardar um nome de usuário e senha. Okay? Então nós vamos ter que fazer isso por eles. Nessa planilha, à medida que vocês vão marcando aqui quando a pessoa enviou ou não enviou o nome para o templo, tem um gráficozinho lá que vai atualizando. Né? Esse gráfico alimenta, essas informações alimentam um gráfico maior, que é o que a presença da estaca acompanha. Aqui, então, são algumas atividades que devem acontecer esse ano, algumas já aconteceram, não vou entrar em detalhes. Os centros do Family Search, só para alguém saber, então nós temos um em Lages, na capela da sede da estaca, temos um em Videira, e temos os centros do Family Search que são móveis, que são 6 notebooks, que eles podem viajar pela estaca toda. Irmãos, aqui agora tem uma parte que eu não vou entrar muito em detalhe, mas eu tenho que mostrar para vocês que isso existe. O que cada líder na nossa estaca e ala, qual a responsabilidade que esse líder tem? Nesse caso aqui, ó, presidência da estaca. Motiva toda a liderança, tal, e aí vocês vão ler isso com paciência depois. Se alguém disser, mas eu não sei o que fazer. Então vamos lá, ó. Tenho aqui da presidência da estaca, do sumo conselheiro responsável pelo THF, que no caso sou eu, outros sumos conselheiros, o que eles podem fazer para ajudar nesse trabalho, a presidência da Sociedade de Socorro, dos rapazes e das moças, consultores do Templo História da Família em cada unidade, presidência da primária, isso na estaca. Nas alas, bispo, presidente do ramo, presidência do Quórum de Eldres, o líder de Templo História da Família da unidade, a presidência da Sociedade de Socorro, conselheira da Sociedade de Socorro, presidente das moças, presidente da primária, consultores de Templo e História da Família, da ala e assim por diante. Ok? Vamos lá. Agora, por onde que nós vamos começar fazendo tudo isso? É só seguir esses 5 itens. Primeira coisa a fazer, irmãos. Reuniões de coordenação. Tá? Ok? Vocês precisam participar das reuniões de coordenação e de conselho da unidade. Né? Providenciar uma lista de membros, né, menos ativos e inativos para reativar. Toda a liderança encaminhar um nome de antepassado ao templo. Então vocês têm que identificar, né, quem são os líderes da unidade que não fizeram não cumpriram ainda com essa meta da presidência da área. Porque afinal de contas nós precisamos liderar pelo exemplo, né, irmãos? Aí, usar a planilha online de acompanhamento individual e providenciar para que cada membro novo tenha iniciado sua árvore familiar e enviado um nome de um antepassado ao templo. Ok, irmãos? Começa por isso. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida, irmãos, pode conversar com os consultores. Ó, nós temos a irmã Rita, na ala Lages, a irmã Roseline no ramo Rio do Sul, a irmã Tassiane e o irmão Felipe na ala popular, a irmã Gleide na ala central e a irmã Roseclei no ramo de Ipomeia. E vocês podem conversar comigo também, né,
Se tiver qualquer dúvida, por favor, me chamem. Eu gosto muito de viajar. Aceito os convites aí para ir nas aulas de vocês e fazer atividade e ajudar nas atividades e tudo mais. Ok? Podem contar comigo. Eu estou à disposição. Para encerrar, que o Elder Dallin H. Oaks falou, nosso esforço não é forçar todos a fazer tudo, mas incentivar todos a fazer algo. Irmãos, contamos com a ajuda de vocês. Nosso trabalho está indo bem. Nós somos uma estaca de destaque aqui no Conselho de Florianópolis, mas ainda temos uma meta para cumprir. Né? Temos muitas pessoas para ajudar. Né? E vocês sabem que esse trabalho de THF não é tanto para ajudar falecidos e antepassados, mas nós acabamos ajudando mais os vivos do que os falecidos. Ok? Muito obrigado, contem comigo, estou à disposição.